Paraná registra queda no desmatamento. Estado comemora redução de 73%. Governo catarinense dá início à segunda edição do Santa Catarina Levada a Sério. Governador deve visitar todas as regiões do estado. No Rio Grande do Sul, Colégio Centenário passará por reforma. Investimento será de 3 milhões de reais. Rio de Janeiro atinge nível 4 de calor. Escala criada em 2024 tem base na temperatura e umidade. Ônibus de passageiros cai em penhasco na Bolívia. Acidente deixa pelo menos 30 mortos. Vaticano cancela compromissos de Francisco. Papa teria agenda extensa no jubileu da igreja. E você vai ver ainda. Áustria celebra 200 anos de Johann Strauss. O rei da valsa ficou mundialmente conhecido com o clássico Danúbio Azul. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 18 de fevereiro. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, agora 8h02. E nós começamos esta edição falando sobre a onda de calor que atinge o sudeste do país. A cidade do Rio de Janeiro atingiu pela primeira vez o nível de calor 4. A escala tem 5 níveis. Nesta segunda-feira, a cidade do Rio de Janeiro alcançou pela primeira vez o nível de calor 4. A escala tem 5 níveis de alerta de calor e foi estabelecida em junho de 2024 pelo município, baseada na temperatura e umidade. 3 dias consecutivos com temperaturas máximas entre 40 e 44 graus levaram a prefeitura a decretar o 4º nível. Nessa análise dos últimos 12 anos, a gente verificou qual o tipo de clima que gera maior número de atendimentos ou que gera o maior número de óbitos nesse período. Então, nessa retrospectiva, a gente utilizou esses modelos para poder definir índices de calor. Então, a gente definiu 5 índices de risco na cidade. A secretária de Saúde do Rio de Janeiro está esperando o verão mais quente dos últimos anos. Estou aqui vendendo meu biscoito e aproveitando o ar-condicionado aqui do prédio, né? Porque ninguém é de ferro, bebendo muita água. Muito calor, muito quente. Infelizmente está difícil, tem que estar esperando aqui o ônibus até a boa vontade. Em janeiro, o Sistema Público de Saúde carioca já registrou um pouco mais de 3 mil atendimentos devido ao calor intenso. A maioria por queimaduras solares, descompensação de doenças crônicas e desidratação. Essa unidade está atendendo em média 2 pessoas por dia. O que a gente espera é que com esses dias quentes tenha uma procura maior por atendimento na unidade, e a unidade ela conta com esse espaço aqui, né, a sala de observação, que é onde a gente coloca esses pacientes para fazer a hidratação e todo o atendimento relacionado às queixas oriundas desse calor extremo. O secretário descartou suspender o carnaval, que atrai centenas de milhares de turistas ao Rio e será celebrado entre 28 de fevereiro e 8 de março. A prefeitura aconselha os foliões a evitar o sol entre as 10 horas da manhã e as 2 da tarde. O Paraná registrou queda de 73% no desmatamento da Mata Atlântica em 2024. A informação foi divulgada em um relatório do Instituto Água e Terra que aponta que a área desmatada no estado foi de 329 hectares no ano passado, contra 1.229 hectares em 2023. O levantamento é do Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação do órgão ambiental, setor desenvolvido para colaborar com a vigilância do patrimônio natural paranaense, com base nos alertas publicados pela plataforma Map Biomas, uma iniciativa do Observatório do Clima. Vamos atribuir isso muito ao trabalho que é feito em campo pela nossa equipe, pelo helicóptero que temos usado também nas nossas fiscalizações, mas é principalmente por conta do uso de tecnologia. Então, hoje, qualquer
qualquer pessoa que comete o desmatamento ilegal no Paraná sabe que ela vai ser observada, que vai ser detectada essa infração através de sistemas de imageamento que nós temos acompanhado, inclusive com o Ministério Público acompanhando também através da plataforma MAP Biomas. Então, é uma ação muito importante, é uma ação que deve ser considerada e louvada aí por parte dos nossos técnicos, sejam eles da área digital, sejam eles aqueles que atuam em campo também, combatendo o desmatamento ilegal no nosso estado. Esse é o terceiro ano consecutivo em que o estado apresenta redução substancial no desmatamento. Em 2021, a área desmatada foi de 6.939 hectares, passando para 4.000. Em 2022, redução de 42% e uma redução de 69% em 2023. O monitoramento da qualidade da água e do solo no Paraná conta com tecnologia e precisão. Os laboratórios do Instituto Água e Terra realizam análises que contribuem para a fiscalização ambiental e a segurança da população. O laboratório do Instituto Água e Terra, localizado em Curitiba, Londrina e Toledo, analisam amostras de água, solo, sedimentos e até mesmo peixes. O objetivo é detectar possíveis contaminações e garantir a preservação ambiental. Só em 2024 foram emitidos mais de 4.000 relatórios baseados em mais de 21.000 testes. Os laboratórios do IAT hoje eles atuam como subsídio para as demandas de monitoramento, fiscalização, para atendimento da população em geral, quando há necessidade de análise de amostras do público externo. Então, a gente faz essa parte, a gente trabalha fazendo a parte de amostragem, a coleta das amostras, né? Então, em qualquer demanda que a gente tenha, seja de acidente ambiental, de monitoramento, de atendimento a algum convênio, e além disso, depois da parte de coleta, a gente faz todos os processos analíticos que a gente tem aqui, de acordo com o tipo de amostra que vem para a gente. Então, cada amostra tem a sua especificidade e a gente atende dessa forma. As amostras chegam de diversas regiões do estado, coletadas por equipes do órgão ambiental e por entidades parceiras. A população também pode solicitar análises diretamente pelo site do Instituto, mediante pagamento de uma taxa que varia conforme o tipo do exame solicitado. A gente tem demanda de amostra de cliente externo, que a gente chama, que são os clientes, a comunidade mesmo, que pode trazer para a gente, e daí através ali do site do IAT eles conseguem verificar a questão de preço, tem o contato da nossa recepção ali, eles entram em contato com a gente passa as informações necessárias e faz todo o processo para que essa amostra entre. Além do monitoramento da qualidade dos rios e da balneabilidade, os laboratórios auxiliam na resposta a acidentes ambientais, identificando contaminações e orientando medidas para minimizar os impactos. O governo do Rio Grande do Sul vai realizar obras de reforma no centenário Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Prestes a completar 125 anos, o colégio, um dos mais tradicionais do Rio Grande do Sul, receberá um investimento de R$ 3 milhões para reformas por meio da contratação simplificada, sistema que dá mais agilidade à manutenção dos prédios. A ordem de serviço foi assinada na manhã desta terça-feira. Conhecido como Julinho, o colégio passará por uma recuperação geral, com intervenções em pilares, nas paredes, nas esquadrias, no telhado e nas instalações elétricas. Há quase 7 décadas, desde 1958, a escola funciona em um prédio modernista na Avenida Piratini, no bairro Santana. Reorganizamos a forma de contratação de obras escolares e com isso a gente está conseguindo dar mais agilidade agora na execução dessas obras. Na semana passada a gente deu a ordem de início de obras na Escola Paula Soares, por exemplo, no Centro Histórico de Porto Alegre. Hoje a gente dá a ordem de início de obras de R$ 3 milhões aqui no Colégio Júlio de Castilhos, uma escola icônica da educação gaúcha, 125 anos de história. Que vai ter uma reforma completa, rede elétrica, esquadrias, banheiros, cobertura, pinturas, qualificando muito essa estrutura. São mais de 70 obras em andamento nesse formato de contratação e outras 200, pelo menos, que estão em processo de contratação usando essa nova modalidade de contratação de obras escolares, o que vai nos permitir avançar muito na melhoria da qualidade da infraestrutura das escolas do Rio Grande do Sul. O governo de Santa Catarina deu início à segunda fase do programa Santa Catarina Levada a Sério. A primeira agenda ocorreu na Grande Florianópolis, onde governador, secretários de Estado e parlamentares alinhados com a atual gestão se reuniram com prefeitos e vice-prefeitos dos 22 municípios que integram a Associação dos Municípios da região.
O evento foi realizado no Teatro Municipal Multiuso de São José. Então é uma forma nova que a gente inaugurou em Santa Catarina de falar com todos. Claro que a gente junta na sede da Associação dos Municípios, né? Na Associação dos Municípios, que também tem a FECAM, a Associação dos Municípios, para que a gente consiga ter mais velocidade, atendendo, ouvindo cada um dos prefeitos. Os prefeitos agora, a grande maioria se reelegeu, então a gente deixou eles somarem as contas, ver como é que está, tomar pé, sentar. E no mês de fevereiro agora a gente está fazendo essa segunda edição de Santa Catarina levada a sério. Durante o encontro, além da prestação de contas sobre as ações realizadas pelo governo do estado nos últimos 2 anos, os prefeitos tiveram a oportunidade de apresentar as principais demandas de cada cidade. No primeiro momento, a gente inicia prestando contas, mostrando para toda a sociedade, prefeitos, vices e vereadores, as ações do governo do estado em 2023 e 2024. Afinal de contas, são 203 novos prefeitos. Então, a gente quer passar para eles, o governador quer passar para eles o que o estado já fez, os grandes feitos do estado nesses 2 anos. E aí, no período da tarde, então, inicia-se sim os diálogos da forma que o nosso governador sempre faz, olho no olho, uma conversa franca para ouvir e entender as demandas de cada região. É o momento em que eles vão conversar com o governador. Eles já têm como é que está o processo, já tomaram conta de como está o caixa da prefeitura e cada um vai trazer a sua prioridade. Nós temos desde a construção de hospitais, construções de UPAs, asfalto de rua, até reforma de garagem de maquinário. Então tudo isso é importante a gente ouvir e por isso que o governador faz questão de olho no olho, ouvir, anotar e assim definir para que cada município possa receber o investimento do estado que é necessário. Nós já tivemos um encontro como esse há um ano e pouco atrás, e nesse novo encontro é importante para que as cidades prestem contas dos investimentos que estão sendo feitos em parceria com o governo do estado e também possam alinhar os próximos passos. Florianópolis vai participar com uma série de investimentos que precisam ser feitos. Vamos falar dos investimentos que estão em fase final, como a Ponte da Lagoa, por exemplo, que tem uma participação do governador. E para os municípios de Santa Catarina, e aqui falo em nome da FECAM, vai ser uma oportunidade do governador encontrar todos os prefeitos, em especial os mais de 200 prefeitos que estão no seu primeiro mandato, para que possa fazer uma avaliação dos seus municípios, e a FECAM vai estar dando todo o suporte ao município nessa relação com o governador. A segunda edição do programa Santa Catarina Levado a Sério Prestando Contas percorrerá as 21 associações regionais de municípios do estado. A próxima parada será na Associação dos Municípios do Extremo Oeste, na quinta-feira, em São Miguel do Oeste. O presidente Lula enfrenta nas últimas semanas uma grave queda de popularidade que jogam dúvidas sobre uma possível reeleição em 2026. Entre inflação, erros de comunicação e oposição, o governo tenta recuperar o prestígio. A aprovação do presidente Lula caiu neste mês ao nível mais baixo nos 3 mandatos em um contexto de alimentos mais caros e campanhas negativas da extrema-direita, enquanto o petista deve decidir se vai tentar a reeleição em 2026. A proporção que avalia o governo como bom ou muito bom caiu 11 pontos percentuais desde dezembro, de acordo com o Datafolha. O percentual dos que consideram o governo ruim ou muito ruim disparou para 41%. A economia é um dos principais motores da insatisfação, apesar de bons números de emprego e de uma baixa inflação, a 4,5% em 12 meses. Os altos preços dos alimentos seguem como um motivo para a preocupação. A sugestão de Lula de que a população não comprasse alimentos caros para pressionar os comerciantes a reduzirem os preços aumentou a pressão e deu munição à oposição, que ridicularizou as falas do presidente. Esta oposição é uma das grandes diferenças de Lula 3 para os 2 primeiros mandatos, quando ele surfou uma onda de governos progressistas na América Latina, além de uma alta nas commodities que permitiu o financiamento das políticas sociais. Agora ele precisa enfrentar um fortalecimento crescente da extrema-direita global,
especialmente com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Isso repercutiu no cenário interno. Bolsonaro tem articulado e pressionado por uma revisão da lei que o impede de concorrer a cargos públicos por 8 anos. A direita tem dado um baile no governo no campo digital. Em janeiro, o governo desistiu de uma medida econômica depois de uma onda de erros sobre o monitoramento da Receita Federal em movimentações do Pix. A oposição se aproveitou disso, principalmente graças a um vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que fez o governo recuar e cancelar o monitoramento das transações acima de R$ 5.000, sem dar explicações do real motivo. Para voltar a ganhar terreno nas redes, Lula trocou a liderança do Ministério das Comunicações, agora comandado por Sidônio Pereira, especialista em marketing político. Analistas afirmam que isso vai ser insuficiente para reverter a situação e que o presidente precisa de um ambicioso plano social mais amplo que o Bolsa Família. O panorama atual aumenta as dúvidas sobre uma candidatura de Lula em 2026, já alimentadas pela idade do presidente. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Ônibus de passageiros cai em penhasco na Bolívia. Acidente deixa pelo menos 30 mortos. Israel deixa sul do Líbano, mas mantém tropas em 5 posições estratégicas. E ainda, Áustria celebra 200 anos do Rei da Valsa. Nós voltamos em instantes. É Carnacombrão, vem sambar de carrinho cheião. Aproveite as ofertas. Banana caturra só R$ 1,99 o quilo no Clube K. Laranja pera, R$ 4,59 o quilo no Clube K. Contrafilé ATC inteiro a vácuo, R$ 39,79 o quilo. Farinha de trigo Rosessol 5 quilos, R$ 12,79. Açúcar doce açúcar cristal 5 quilos, R$ 16,99. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita 2,4 kg, R$ 26,99. Melhor preço é no Comprão. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. De volta com o Pix News, agora 8h18. Vamos com alguns destaques internacionais. Um ônibus de passageiros caiu em um penhasco na Bolívia, deixando pelo menos 30 pessoas mortas e ferindo outras 15. O acidente ocorreu em estrada estreita de mão dupla entre Potosí e Oruro, onde o ônibus caiu de um abismo de 800 metros na cidade de Ocoala, no sul do país. Algumas vítimas estão em estado grave. As autoridades consideram excesso de velocidade como a primeira hipótese para o acidente e informaram que os feridos, entre eles 3 menores de idade, foram levados para um hospital próximo. Este é o acidente de trânsito mais grave registrado até agora em 2025. Mas em outra ocorrência, em Potosí, em São Pablo de Ilipés, cidade rural na fronteira com a Argentina e acessível somente por estradas de terra, o motorista morreu e 4 cidadãos franceses ficaram feridos. Cerca de 1.400 pessoas morrem nas estradas bolivianas todos os anos, principalmente devido à imprudência dos motoristas e falhas mecânicas, de acordo com os dados do Ministério do Interior. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas após um acidente com um avião em Toronto. A aeronave virou enquanto aterrissava, por razões ainda desconhecidas. Um avião da Delta Airlines com 80 pessoas a bordo se acidentou na segunda-feira ao pousar e ficou virado na pista do aeroporto de Toronto, deixando vários feridos, 3 deles com gravidade. O voo CRJ-900 de um avião Bombardier operado pela Endeavour Air pousava na maior cidade do Canadá, procedente de Minneapolis, no estado americano de Minnesota, quando ocorreu o acidente. As razões para o aparelho ter virado ou de como perdeu as asas ainda são desconhecidas. This is an active investigation.
Esta é uma investigação ativa, é muito cedo e é muito importante que não especulemos. Podemos dizer que a pista estava seca e não havia condições de vento cruzado. Também queremos dar uma atualização. Podemos confirmar que 18 passageiros feridos foram transportados para os hospitais locais. Tivemos um passageiro adicional transportado recentemente para um hospital. We had one additional passenger recently transported to a hospital. Uma tempestade de neve atingiu ontem o leste do Canadá. A Junta de Segurança do Transporte do país anunciou que uma equipe de investigadores vai tentar determinar as causas do acidente. Os Estados Unidos enfrentam as consequências de fortes chuvas de inverno, alimentadas por uma massa de ar ártico que atinge o centro-norte do país. Pelo menos 10 pessoas morreram. De acordo com o governador do estado do Kentucky, muitas das vítimas na região se afogaram quando ficaram presas nos carros devido à rápida alta das águas. Ele também afirmou que socorristas resgataram mais de 1.000 pessoas em 24 horas. Entre as vítimas estavam uma mãe e o filho. Pelo menos uma pessoa morreu no estado da Virgínia Ocidental e outra morreu em Atlanta, na Geórgia. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos alertou sobre a presença de um sistema de tempestade que transporta ar ártico e que vai provocar um frio recorde, com uma sensação térmica que deve atingir menos 51 graus Celsius. Um comunicado de alerta relatou que a massa de ar ártico deve continuar afetando o centro-norte dos Estados Unidos e seguir para o sul e o leste durante os próximos dias. O Hamas vai libertar no próximo sábado 6 reféns israelenses vivos mantidos em Gaza. E nesta quinta-feira, os corpos de 4 reféns mortos em cativeiro também serão entregues. Israel declarou que os esforços continuam para libertar um maior número de reféns israelenses do que o previsto no acordo de trégua. Negociada sob a mediação do Catar, a trégua entre Hamas e Israel entrou em vigor em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de guerra. A primeira fase deve terminar em 1º de março e previa a libertação de 33 reféns de Gaza, em troca de mais de 1.900 palestinos detidos em Israel. O governo israelense afirmou que as negociações para a segunda fase do acordo de trégua começam esta semana. Israel retirou as tropas do sul do Líbano, mas manteve 5 posições de forma temporária. Ao mesmo tempo, os deslocados voltam para casa e encontram destruição após mais de um ano de guerra contra o Hezbollah. Terminou o prazo estabelecido pelo acordo de cessar-fogo entre Hezbollah e Israel para a retirada das tropas. Isso permitiu o retorno dos deslocados às áreas fronteiriças destruídas por mais de um ano de guerra com o movimento pró-Irã Hezbollah. Durante os confrontos, tropas israelenses tomaram posições nesta área do sul do Líbano, que faz fronteira com o norte de Israel, que terminaram com um cessar-fogo em 27 de novembro. Segundo os termos do acordo, as tropas deveriam abandonar completamente o Líbano em 18 de fevereiro, após um primeiro adiamento da data inicialmente prevista de 26 de janeiro. Mas Israel anunciou que vai manter 5 pontos estratégicos por motivo de segurança, até que as Forças Armadas libanesas consigam aplicar plenamente a parte do acordo. O Líbano afirmou nesta terça-feira que está preparado para assumir a gestão da fronteira, denunciou a presença israelense no território como uma ocupação e anunciou que vai levar o caso ao Conselho de Segurança da ONU para pressionar pela retirada total. Em uma declaração conjunta, a enviada da ONU e a Unifil afirmaram que, ao finalizar o período estabelecido para a retirada de Israel e a mobilização do exército libanês, qualquer novo atraso neste processo constitui uma violação de uma resolução do Conselho de Segurança de 2006, que acabou com a guerra anterior entre Israel e Hezbollah. A Santa Sé anunciou nesta terça que cancelou a agenda do Papa Francisco para o fim de semana. O pontífice, de 88 anos, está internado para tratar uma infecção pulmonar. Em um comunicado, a Santa Sé afirmou que a audiência jubilar do próximo sábado foi cancelada e que Francisco não vai poder presidir a missa de domingo.
O Vaticano anunciou na segunda-feira que o pontífice tem uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias e apresenta um quadro clínico complexo. Depois, a Santa Sé afirmou que o estado de saúde do Papa era estável e que ele não apresentava febre. Francisco chegou a trabalhar durante a manhã desta segunda. Apesar dos reiterados problemas de saúde nos últimos anos, o argentino mantém um ritmo intenso de trabalho no Vaticano. A hospitalização do Papa é a 4ª em menos de 4 anos e provocou a retomada de questionamentos sobre a saúde do pontífice, principalmente em um ano jubilar da Igreja Católica, marcado por uma longa lista de eventos. E no final da tarde de hoje, o Vaticano comunicou que o Papa foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral, ou seja, que afeta ambos os pulmões. O comunicado relata ainda que Francisco continua com um quadro de saúde complexo e passou o dia bem-humorado. Em 2025, Viena celebra o bicentenário do nascimento de Johann Strauss, o famoso rei da valsa. O trabalho mais conhecido dele, Danúbio Azul, ainda ressoa nos dias de hoje e se tornou o hino não oficial da Áustria. No avião, como música de fundo, em um show de Ano Novo ou nos bailes de Viena, as composições de Johann Strauss II ainda são muito presentes na Áustria, que celebra o bicentenário do nascimento do rei da valsa. Pode-se dizer de Johann Strauss que ele foi, na verdade, o primeiro astro pop no sentido moderno. Para mim, essa popularidade vem da música, porque ele simplesmente criou uma música que toca a todos, que todas as pessoas entendem. Não importa de que cultura você vem, você entende essa música. Isso significa que você entende, ela entra na sua cabeça. Você sabe que se sente bem. E acho que ninguém nunca chorou com a música de Strauss. Em Viena, capital da música clássica, as melodias inebriantes de Strauss continuam entre as favoritas de uma população que se deleita com Danúbio Azul, o hino não oficial do país. O bicentenário do seu nascimento, em 25 de outubro de 1825, é o pretexto para inúmeros concertos e exposições que exaltam sua obra. O pai do maestro, o compositor Johann Strauss I, não queria que seus filhos seguissem os passos dele e abandonou a família cedo por outra mulher, deixando a mãe Ana para administrar as carreiras de Johann e de seus igualmente talentosos irmãos Joseph e Eduard. Ela só pediu o divórcio anos mais tarde, quando soube que o filho seria capaz de sustentar a família. No mesmo ano, Johann, com 18 anos, fez a estreia dele, tornando-se rival direto do pai da noite para o dia. Ele deixou uma grande produção de mais de 500 valsas, polcas, quadrilhas e operatas que correspondiam perfeitamente aos gostos da época. Mas sua aparência e presença de palco também foram fundamentais para a fama. Ele não era famoso apenas pela música, mas também pela maneira como a apresentava. Era conhecido como um violinista de pé, o que significa que ele tocava violino sozinho e então conduzia a orquestra com arco. Então tocava novamente e ele pulava freneticamente, o que lhe dava um caráter forte e uma boa aparência. Muito antes das turnês internacionais das estrelas da música atuais, Strauss organizou um festival em Boston com milhares de participantes. E embora detestasse viajar, ele se aventurava até a Rússia para entreter a nobreza. Na vida privada, era um homem cheio de ansiedade e fobias, com insegurança constante. Foi casado 3 vezes, mas nunca teve filhos. Strauss morreu de pneumonia aos 73 anos na virada do século XX e é considerado um dos ícones culturais da Áustria, ao lado de Mozart e da imperatriz Sissi. A fama dele era tão grande que os nazistas falsificaram um registro em 1941 para retirar a referência ao batismo judeu de seu bisavô e promover a música dele, também muito apreciada no Terceiro Reich, como puramente germânica. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixNewsHD. Obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá!
Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.